Semana 01, Marcos 1 ao 4, vamos tratar aqui. Então se prepara, porque hoje a gente vai mergulhar fundo nos capítulos iniciais de um dos relatos mais dinâmicos da vida de Jesus. E o nosso foco vai ser em duas coisas que, olha, definem tudo: a autoridade inquestionável dele e o poder de cura simplesmente incrível que nascia dessa autoridade. Pois é, esse é o nosso primeiro de 4 encontros, um projeto muito bacana do Centro de Cura Rema Petrolina. A ideia aqui é bem simples. A gente vai caminhar junto pelo Evangelho de Marcos, descobrindo lições que podem transformar o nosso dia a dia. Então, bora lá! Ok, então vamos direto ao ponto. Para a gente entender de verdade a dimensão do poder de Jesus, não tem jeito, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. E olha, o Evangelho de Marcos é fantástico nisso, sabe? Ele não fica de enrolação, não perde tempo, já joga a gente direto no meio da ação. E o cenário todo se monta assim num piscar de olhos. Pensa só. Primeiro, lá no deserto, João Batista preparando o terreno. Logo depois, no Rio Jordão, Jesus é batizado e a voz do próprio céu confirma quem ele é. E Jesus, bom, ele não perde um segundo. Já começa a pregar, a chamar seus primeiros seguidores, e é aqui que vem o primeiro choque, né? Pescadores, homens experientes que viviam daquilo, largam as redes, o negócio, a segurança, tudo no exato instante em que ele chama. Essa é a primeira demonstração clara da autoridade que ele tinha. E essa autoridade toda não estava só no que ele fazia, mas em como ele falava. Lá na sinagoga o pessoal ficou de queixo caído. Sabe por quê? Porque ele era completamente diferente dos mestres da lei da época. Os escribas, eles viviam citando outros rabinos, se baseando no que já tinha sido dito. Jesus, não. Ele falava como se fosse a própria fonte da verdade. Era uma confiança, uma segurança que ninguém nunca tinha visto antes. Foi algo totalmente novo, sabe? Chocante mesmo. Só que Marcos faz questão de deixar uma coisa muito, mas muito clara. A autoridade de Jesus não era só papo, não era só discurso, era poder em ação. Uma coisa que todo mundo podia ver, podia sentir. Ele não só falou com o poder, ele demonstrou esse poder. E foi sobre tudo e todos. E essa demonstração de poder vai acontecendo assim em 4 áreas bem diferentes, uma depois da outra. É como se Marcos estivesse construindo um argumento que é impossível de ignorar, sabe? Então presta atenção em como isso vai se desenrolando no mundo espiritual, sobre o pecado, sobre a lei religiosa e, pasmem, até sobre a própria natureza. A primeira prova de fogo é logo ali, na sinagoga. Aparece um homem com um espírito imundo que o desafia e com uma única ordem, uma só palavra, Jesus o liberta. Mas o mais incrível de tudo é a reação do povo. Eles não saem gritando, nossa, que milagre! Eles perguntam, que doutrina nova é essa? Eles sacaram na hora. O poder deles sobre os demônios estava totalmente conectado com a autoridade que ele tinha para ensinar. Logo em seguida, Jesus sobe o nível. Trazem um paralítico para ele, e a primeira coisa que ele fala não é levanta e anda, mas sim, filho, os seus pecados estão perdoados. Imagina um alvoroço. Para os líderes religiosos, aquilo era blasfêmia pura, porque na cabeça deles, só Deus podia perdoar pecados. E é aí que Jesus faz uma jogada de mestre. Ele cura o homem fisicamente, ali na frente de todo mundo, para provar que ele também tinha autoridade para curar a alma. Foi a prova viva de que o poder dele é muito, muito além do que os olhos podiam ver. E não para por aí não. A autoridade de Jesus vai além e desafia até as tradições mais sagradas, como a guarda do sábado. Quando ele cura e permite que seus discípulos peguem espigas para comer nesse dia, ele não está quebrando a lei por quebrar, ele está mostrando o verdadeiro propósito dela. É como se ele dissesse, gente, pessoas são mais importantes que regras. E quando ele se declara Senhor do sábado, ele está se colocando como autoridade final, acima de qualquer tradição humana. E aí vem o clímax, a demonstração máxima de autoridade. No meio de uma tempestade violenta, daquelas que apavoram até pescadores calejados, Jesus simplesmente se levanta e dá uma ordem para a natureza. Acalma, silêncio. E na mesma hora, o vento para e o mar se acalma. A pergunta que os discípulos fazem depois disso tudo, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali a ficha caiu. Eles estavam diante de alguém com poder sobre a própria criação. Bom, depois de firmar bem essa base de autoridade, vamos olhar para o resultado mais visível e cheio de compaixão disso tudo: a cura. As pessoas não seguiam Jesus por discursos teológicos complicados. Elas seguiam porque viam ali na sua frente o poder de Deus transformando vidas de verdade. E Marcos nos dá uma sequência de curas impressionantes, uma atrás da outra. A sogra de Pedro, que estava queimando em febre, é curada no instante. Um leproso, um excluído da sociedade, é purificado não só com uma palavra, mas com um toque de compaixão, algo que era impensável na época.
Um homem com a mão ressequida é restaurado no meio da sinagoga. O poder era tão real, tão palpável, que multidões se formavam só para tentar tocar nele, e quem conseguia era curado. E o resultado de tudo isso? Bom, a fama de Jesus explode. As notícias sobre esse ensino com autoridade e as curas milagrosas se espalham como fogo em palha seca. Gente de todo lugar começa a procurar por ele, buscando aquilo que não encontravam em mais nenhum lugar: esperança, cura, uma palavra de vida. Esses primeiros capítulos de Marcos mostram o nascimento de um ministério com uma força e um poder que ninguém nunca tinha visto. E assim a gente fecha a nossa primeira semana. Vimos a autoridade de Jesus sobre tudo, sobre o mundo espiritual, sobre o pecado, sobre as tradições religiosas e até sobre a natureza. E vimos como essa autoridade se transformava em cura real na vida das pessoas. Agora, a reflexão fica para a gente levar para a semana. Pensando em tudo isso, qual dessas demonstrações de poder mais fala ao coração hoje? Fica essa pergunta. A gente se encontra na próxima semana.